todos, encarnados, desencarnados, sejam todos muito bem-vindos essa tarde maravilhosa, no qual nós estamos tendo esta grande oportunidade que Deus está nos dando para o Evangelho da tarde de hoje, né? Então todos, em uma só voz, vamos cantando a prece que Jesus nos deixou, que é o Pai Nosso. Eu falo sempre que é só abrir a boca que a voz sai. Cantem, gente, cantem. Jesus amado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, com esta prece, nós pedimos permissão para darmos por aberto o Evangelho da tarde de hoje, que assim seja. E agora nós vamos ter o Livro dos Espíritos com o nosso irmão João. Em seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo com a nossa irmã. Uma boa tarde a todos vocês. Agradecemos a presença de cada um de vocês, como sempre falamos, a gratidão a Deus, a gratidão às coisas que Ele nos deu, e inclusive também o sofrimento para aprendermos, é um sentimento nobre e que muito nos engrandece e que nos dá força. E sempre falamos que sempre a gratidão, ela parece que renova os nossos benefícios. A questão de hoje, 647, faz parte da lei natural. Diz lá: a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo ensinada por Jesus. Certamente, essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois, do contrário,
negligenciá-las como fazem hoje. Então, na verdade, essa lei de Deus, ela tem um fundamento em um só atributo do Criador. Esse atributo do Criador é o amor. Em especial, esse amor que nós aprendemos na doutrina, esse amor que Jesus nos ensinou, esse amor que perdoa, esse amor que ama, esse amor que nada pede. E esse amor que parte da lei natural, ele abrange e compreende todas as circunstâncias da vida. E também, quando falamos dessa lei, nós estamos falando de um único ponto de partida e repetindo, que é o amor. Então, o amor, na verdade, que é o amor que Jesus nos ensina? Senão a soma de todas as virtudes, de todas as qualidades que sejam possíveis de ser alcançadas pelo ser humano. Então, naturalmente, cada um está num patamar, cada um concebe e aplica esse amor na sua forma, no seu limite, no seu entendimento. Naturalmente que não há como você dar o que não tem. Então, nós amamos à medida que nós também compreendemos, que nós temos a compreensão até onde pode alcançar este amor. E esse amor que nós aprendemos, que nós aplicamos, que fala aqui no Livro dos Espíritos, que ele nos traz a libertação, o que é que ele pede, o que é que ele serve, o que é que ele exige de nós para que nós se ajustamos com ele? Em primeiro lugar, esse amor que nós falamos, ele é o perdão, é o sentimento fraterno, é essa vivência vendo no outro que você é a confiança, como também a caridade aplicada no dia a dia em todos os sentidos possíveis. E é também a sabedoria que nos leva à força, que nos dá a fé. Então, todas as boas qualidades, todas as grandes virtudes que nós adquirimos, elas são uma ramificação ou ramificações desse amor. E esse amor, ele parte de Deus, ele parte na lei natural, que ela existe por si só. Não quer dizer que a lei natural ela seja de uma ou outra, vamos dizer, denominação religiosa ou qualquer um credo. Ela é universal, ela é para todos, está e é para todos. Então, se Jesus, que conseguiu viver esse amor em toda a sua plenitude, ele nos ensinou, nos deixou esse amor, e esse amor, justamente esse amor, é que nos traz a liberdade, a libertação, vamos dizer assim, e das algemas, do ódio, do orgulho, da vaidade e de todo o ressentimento que porventura nós guardamos ou sofremos com ele. Então, na verdade, esse amor que nós estamos hoje aprendendo, nós sabemos que ainda nós não alcançamos toda a sua plenitude, mas nós sabemos que ele existe e não está lá distante, está dentro de nós. Então nós temos que dar essa oportunidade, dar lugar para que esse amor ele cresça dentro do nosso interior. E como que diz Jesus? Jesus ele disse lá: amai-vos como eu vos amei. Esse amai-vos como eu vos amei, sabemos que é muito difícil nós vermos o próximo como nós vemos um nosso parente, uma pessoa querida da nossa vida. Então, nós fazemos sempre a distinção, muitas vezes pelo interesse. Mas nós vamos aos poucos, mesmo assim também, aprendendo aos poucos e sabemos nós que é um processo lento e vagaroso, mas ele se concretiza, naturalmente, com o tempo. Kardec diz: amai-vos e instruí-vos. Então, nós temos o nosso amor
depende também muito do nosso conhecimento, da nossa vivência e aquilo que nós aprendemos também ser aplicado. E muitas vezes, quando nós não aplicamos o conhecimento, nós sabemos que ele fica guardado dentro de nós e quando for necessário nós guardamos. E a doutrina nos dá esse patamar de conhecimento e vamos dizer com sobra. Mas não é preciso entender tudo, mas aplicar o pouco que se pode. E Mahatma Gandhi, o hindu, dizia ele, na época, amar e perdoar é privilégio dos corajosos. E nesse sentido nós sabemos, tem que ser amar e perdoar, no sentido em que Jesus fala, na verdade, o ser humano ser bastante corajoso, ser ousado, porque nos dias de hoje sabemos que não é muito fácil, mas nós temos todo o apoio da espiritualidade, as diretrizes seguras, precisas que a doutrina nos passa de graça. Vamos aprender com ela e tentar aplicar primeiro com nós, depois nós já partimos com as outras pessoas que têm essa necessidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, que nos dê bastante força, coragem e um pouquinho de alegria para essa vida dura que levamos e como também esperanças. E nós sempre queremos e esperamos dias melhores. E esse querer e esperar não quer dizer necessariamente uma ilusão, um sonho. Eles estão pertinhos de nós já. O importante é que nós façamos a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, então fica tudo mais leve, tudo mais fácil e aos poucos nós vamos conquistando as coisas melhores que vamos falar. Não estão fora, mas dentro de nós. Obrigado, que Deus nos abençoe. Boa tarde a todos então, meus amigos queridos. Como vocês viram, o tema dessa tarde é uma coisa muito simples de ser explicada, mais fácil ainda de ser conquistada por todos nós. O amor pleno de Deus na criatura e de nós para com todos. É muito simples, muito tranquilo, né? Por isso que então hoje a gente vai aqui procurar entender um pouquinho mais nessa nossa caminhada milenar, né, que a gente vem caminhando, só Deus sabe há quantas e quantas e quantas vidas nós estamos caminhando nesse único aprendizado que é o aprendizado do amor, que é a única coisa que é importante para a evolução do nosso espírito. Por isso que nós vamos e voltamos e estamos aqui, e encontramos as pessoas, e vivemos situações com as pessoas, e temos as nossas dificuldades, e retornamos muitas vezes com as mesmas pessoas, para que a gente possa compreender o que significa amor. Na tradição judaica, existe uma única, no hebraico antigo, né, que Jesus usava para se comunicar naquela época, uma única palavra queria dizer essas três coisas: amor, caridade, justiça. Não há distinção. No hebraico antigo e, portanto, nos ensinamentos de Jesus, quando Jesus fala do amor, da caridade e da justiça, na verdade ele está usando uma única palavra porque o entendimento é um só. Não existe amor sem justiça, sem caridade e vice-versa. Que amor é esse? Que força é essa? É a essência do nosso Criador. O Pai misericordioso, o Criador de todo o universo, aquele que nos cria e naquele no qual nós estamos todos envoltos, é o Senhor de todas as coisas, de todas as criaturas. E nós, como suas criaturas menores, muitas vezes achamos que vivemos em meio ao caos. Achamos que o universo é um universo principalmente de espíritos inferiores e devedores como nós, mas nós estamos enganados. Na realidade, a maioria do universo
é de espíritos bons, de espíritos luminosos. Se nós duvidamos disso, basta que a gente olhe para o lado, para os nossos vizinhos, aqui no sistema solar. O sistema solar tem o Sol, tem a Terra, que é o nosso planeta, e tem aí mais 8 planetinhas, né, em torno de nós. Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano, Mercúrio. E esses planetas são desabitados. Não tem vida nesses planetas. Não tem vida material. O que isso quer dizer? Porque Jesus disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E os Espíritos nos ensinam que não há um único cantinho do universo que não seja habitado. Mas quando a gente olha em torno de nós no sistema solar, nós vemos que todos esses outros planetas aqui do sistema solar estão desabitados. Só a Terra é habitada, porque só a Terra é habitada de vida material. Os outros planetas, a existência já é espiritual. Então adivinha só, onde é que estão os doentinhos inferiores do meu Pai? Acha que ele está onde? Terra. Terra, os outros, já é um nível mais elevado. Então, no universo de Deus, a bondade, os espíritos superiores, a luz, ela domina. As trevas, elas são menores, porque é da lei de Deus que a luz domine as trevas. E a luz domina as trevas. Aqui na Terra, nós ainda vivemos num estado de trevas. Ainda, por enquanto. Porque somos crianças espirituais. Porque somos jovens nesse processo evolutivo. Estamos aprendendo. Mas o amor de Deus também está aqui conosco, e mais ainda. E nós estamos nesse processo. E quando nós pensamos assim, nós sabemos que Deus está em todo lugar, que Deus e o seu amor se manifesta das menores coisas da natureza até as mais grandiosas, na forma como os elementos se combinam. Lá no átomo, as partículas circundam lá no átomo. Ou no movimento dos astros do universo, tudo é amor, tudo é justiça, tudo é retidão, tudo é harmonia, tudo é perfeição. Tudo. Porém, nós humanos temos uma séria dificuldade em relação ao amor. Principalmente ao amor de Deus. Nós achamos que o amor de Deus vai se expressar através do poder. Porque será que Deus tem poder? Deus tem poder. Deus é todo o poder. Jesus já disse: a Deus tudo é possível. Mas se tudo é possível a Deus, por que Ele não manifesta o seu poder na terra, nos homens, e conserta toda essa bagunça que está? Por que Ele não conserta o meu coração, com essa dificuldade que eu tenho de perdoar, com essa dificuldade que eu tenho de ser uma pessoa mais indulgente? Por que Ele não conserta? Por que Ele não conserta a mentalidade dos políticos corruptos? Ou não conserta o espírito criminoso de tantas pessoas, de tantos homens, de tantas mulheres, de tanta perversidade? Por que Ele não imprime o seu poder? Porque o poder não é a forma com a qual Deus age. Se o poder fosse a forma pela qual Deus age, então a coisa seria muito rápida. Mas o amor de Deus usa o tempo e o silêncio. Deus age silenciosamente, mas de forma harmônica, simples e tranquila. A força de Deus, a força do amor, é uma força tranquila. Basta que nós olhemos, por exemplo, quando um campo está crescendo, quando a plantação está no campo, né? A semente é plantada,
as plantas começam a nascer, e a gente vai lá, tudo que a gente vê é silêncio. Ninguém escuta um barulhinho das plantas crescendo. Elas estão crescendo na mais absoluta tranquilidade. Forças tranquilas imperam. Mas essas plantas vão crescer e vão dar belos frutos. Frutos de um trabalho que a planta fez na intimidade do seu ser pelo ano inteiro, às vezes, até que aquele fruto brote. Assim é o amor de Deus. O amor de Deus é tranquilo, é sereno, é silencioso. E vai agindo na nossa vida sem que nós nos demos conta, muitas vezes. Vejamos, por exemplo, o que é o nosso relacionamento com as pessoas. Vejamos como acontece muitas vezes com essas situações de drama familiar, conflito, briga, dificuldades. Se Deus quisesse que a violência fosse o caminho, isso seria resolvido de uma forma rápida e violenta, mas não. É resolvido sempre através do amor. E tenhamos a certeza de que o amor comanda o universo. Vamos contar uma historinha, que é muito contada pelo Haroldo Dutra nas suas palestras. Ele gosta muito dessa história, já ouvi algumas vezes, que ele fala que havia em Minas Gerais, lá no começo do século XX, uma família, e nessa família havia um pai que tinha propriedades, um homem muito austero, e havia um jovem. E esse jovem tinha dom para medicina. E esse jovem sai de Minas Gerais e vai para o Rio de Janeiro estudar medicina. E lá em Minas fica o pai e fica a mãe. A mãe, uma mulher muito generosa, uma mulher muito boa, muito decente, a vida dela era cuidar desse filho, cuidar do marido, cuidar da família de uma forma muito doce. O marido, por sua vez, um homem muito importante na cidade, que tinha suas propriedades, tinha um bom nome, ele tinha 2 amantes. E esse marido, com as suas 2 amantes, esse filho que foi estudar no Rio de Janeiro, medicina, se tornou médico, mas ao mesmo tempo se deixou levar por muitas coisas, se deixou levar por vício de bebida, se deixou levar por excessos alimentares, mas se tornou um médico também respeitável, teve sua própria família. O tempo passou, desencarnou a mãe, desencarnou o pai, desencarnaram as 2 amantes do pai, desencarnou o filho. E lá no mundo espiritual, eis que esse filho, depois de muito sofrer as consequências dos seus desajustes, ele reencontra essa mãe. E essa mãe está numa posição espiritual muito elevada. O filho começa a aprender a partir do exemplo dela e se transforma num espírito de trabalhador de grande importância. Esse espírito nós o conhecemos pelo nome de André Luiz. André Luiz, que passa então a entender muito melhor, começa a se preocupar com o pai. E diz um dia que ele tem a oportunidade de encontrar a sua mãe, que vivia numa esfera ainda mais elevada do que nosso lar. Ele pergunta para essa mãe: mãe, mas e quanto ao papai? Ela falou: se preocupe, meu filho, quanto ao seu pai, eu já tenho um plano. Eu já tenho um plano. Seu pai está no umbral, meu filho. Ele e as 2 amantes dele estão no umbral. Mas não se preocupe, que eu já tenho um plano. Eu vou encarnar, seu pai irá imediatamente na mesma época que eu. Nós vamos nos casar e vamos receber as 2 amantes como nossas filhas. E aí nós teremos a oportunidade de encaminhar essas pessoas. E aí você pensa assim: ai meu Deus, mas coitada da mãe do André Luiz,
Foi uma mãe tão boa, uma esposa dedicada, aí desencarna, aí vai voltar para casar de novo com esse homem que traía ela, ainda vai receber as 2 amantes de filha. Coitadinha dela. Coitadinha dela? Ela fez a escolha. Ela fez a escolha baseada no amor. Ela viria como suporte e sustentáculo para esse marido. Porque ele precisaria, quando recebesse esses 2 espíritos como filhas, desconstruir nelas os vícios que ele mesmo havia construído quando elas eram suas amantes. Então vocês podem imaginar, né? Esse pai, né? Recebe a primeira filha nos braços. Ai, filhinha, amorzinho, princesinha do papai. Aí depois recebe a segunda filha, que encanto. Olha que linda, princesinha do papai. E aí quando essas 2 moças chegassem à adolescência, todos os vícios que ele plantou lá na outra vida, quando elas eram suas amantes, todos esses vícios vão reacender nas suas princesinhas, suas filhas agora. E ele iria ter que reconstruir todo esse aprendizado. Então vejamos como Deus trabalha na nossa vida. É por obra do amor. Aqueles espíritos que alcançaram um nível mais elevado, como a mãe de André Luiz nesse exemplo, já dirigem os destinos, já escolhem. Ela escolheu que ela viria como suporte e sustentáculo para ele e para elas, por amor. Por amor. Não por vingança, não por necessidade de expiação, porque ela não tinha necessidade de expiação em relação a esses espíritos. Porque ela cumpriu o seu papel, ela era livre, mas ela escolheu. O amor é assim. Quem ama, descortina os segredos de Deus, compactua com a grandeza de Deus. Quem ama dirige os destinos da terra. Então o Evangelho da tarde de hoje vem nos convidar a começar a ter esse entendimento. Porque a vida não está fácil não, na terra. Nós já sabemos. Nós estamos vivendo aquele momento onde as forças do mal estão conflitantes, estão agitadas, né? Estão fazendo barulho, e o mal é barulhento. O mal é muito barulhento, né? Se eu sair ali fora e alguém vier me assaltar e me der um tiro, a cidade inteira vai ficar sabendo. Amanhã vai sair em todos os jornais. Todo mundo vai ficar sabendo se um espírito perturbado, ao tentar me assaltar, acabar me assassinando com um tiro. Porém, ninguém fica sabendo da multidão de pessoas que todas as manhãs acordam e vão para o seu trabalho fazer o seu papel. Ninguém toma conhecimento daquela mãe que é a primeira a acordar na casa para fazer o café da manhã da família inteira, para arrumar a casa, deixar tudo prontinho, né? Para otimizar o serviço, para mandar todo mundo para a escola. Ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo da multidão de servos de Jesus que coloca a sua mão, coloca a sua vontade em ação para dar o café da manhã para moradores de rua, para ir nos hospitais fazer uma prece, porque há uma multidão de pessoas fazendo isso, mas ninguém fica sabendo. Isso não vira notícia. O bem é silencioso, o amor é discreto, são forças tranquilas, enquanto o mal se agita e faz barulho. Então nós temos essa crença equivocada de que o mal está ganhando do bem na terra. Mas na verdade, o bem está operando em silêncio, como a planta na plantação, que está fazendo ali o seu trabalho silenciosamente em crescimento, até o dia em que vai brotar a flor e até o dia em que o fruto vai nascer.
O Evangelho da tarde de hoje é um convite a que nós sejamos instrumentos deste bem e desse amor. De que maneira? Fazendo coisas grandiosas das quais a gente tem certeza que a gente não dá conta? Vendendo todos os nossos bens e entregando para os pobres? Largando o nosso serviço e indo lá na favela ajudar as pessoas, entrando nos hospitais, largando tudo? A gente tem condição para isso? Alguém se sente preparado para fazer isso? Eu com certeza não me sinto, né? Mas como dizia, e como a gente disse na semana passada, e vale a pena repetir nesse momento, Madre Teresa, você quer fazer o bem? Vai para casa, cuida da sua família. Tenha para com aquele parente difícil aquela paciência, aquela indulgência que só séculos e séculos de dívidas nos fizeram ter que suportar agora, porque é isso que a gente tem dificuldade de entender. Quem é a vítima? Quem é o agressor? Se a gente descortinar as nossas encarnações anteriores, a gente vai ver que a vítima de hoje foi o agressor de ontem. E a vítima de ontem foi o agressor de antes. E assim vai. A gente vai se revezando até que chega uma hora em que estamos cansados. Estamos cansados de sofrer. Estamos cansados de lutar, acreditando no ódio, na violência, na prática da truculência. E aí a gente cede lugar ao amor. E aí quando o amor vem, silenciosamente, em minutos, dentro da eternidade, ele faz o trabalho que o ódio ficou milênios realizando. Ele conserta os estragos. Então o que é nos pedido hoje? É que a gente faça o bem que a gente puder. Esse bem pode estar na forma de um trabalho simples dentro de casa. Pode estar na forma de um silêncio diante de uma injúria. Pode estar na forma de uma palavra amiga na hora em que a gente gostaria de criticar. Pode estar na forma de um ombro amigo para escutar uma lamentação. Seja como for, a gente é convidado nesse momento importante da nossa história terrena, porque nesse momento nós estamos sendo separados, o joio do trigo, quem fica e quem não fica, a nós escolhermos trabalhar ao lado de Deus. Trabalhar ao lado de Deus é trabalhar no silêncio do nosso coração. Ninguém vai ver, ninguém vai aplaudir, não vai dar manchete de jornal. É um trabalho dentro do nosso coração. É um trabalho conosco, do perdão, da paciência, da generosidade, da aceitação, do compromisso em fazermos apenas aquilo que a gente precisa que façam por nós. Não é nem que a gente gostaria que fizessem por nós, que a gente precisa ainda que façam por nós. Porque a gente ainda precisa da piedade, da indulgência, da paciência, da generosidade das pessoas em relação a nós. Então fazer aquilo que a gente ainda precisa que seja feito por nós. Esse é o trabalho do amor que nos cabe agora, mas ele já é o suficiente. Porque se a gente fizer esse, outros tantos mais nos serão dados. Porque aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Se a gente conseguir fazer no nosso pouquinho, com certeza haverá o tempo em que nós poderemos fazer muito mais. Mas tudo a seu tempo. Deus não tem pressa. Deus não violenta consciências. Deus nos constrói e a sua ferramenta se chama tempo. E quanto ao tempo, bom, nós somos imortais, temos todo o tempo do mundo. Uma boa tarde a todos. Estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens
homens fogem do amor, que depois que se esvazia, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se o meu povo procurassem nos caminhos onde andassem pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Tudo podia ser melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e os pais fossem José, e se os filhos parecessem com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, todo mundo cantando, hein? Estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus. E eu também. Vamos agradecer a Deus e a Jesus pela bênção da oportunidade da prece da tarde de hoje, a prece do cálice. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia, ao órfão, ao Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Deus, que a vossa bondade permita os Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, honrai uma faísca do vosso amor, pode abrasar a terra e deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre as montanhas, nós vós esperando com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nós a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nós a caridade pura, dai-nós a fé e a razão. Dai-nós a simplicidade que fará de nossas almas o espelho aonde se refletirá a vossa divina imagem. Obrigado, Senhor. Final de mais essa reunião, esse evangelho maravilhoso da tarde de hoje. Agora encerrando, cantando sempre, né? Essa prece dos aprendizes, dos aprendizes não, é de Francisco de Assis, oração de Francisco de Assis. A prece dos aprendizes está na cabeça, mas hoje é a oração de São Francisco, né? Todos cantando, procurando colocar em prática cada palavra dessa música, desse canto, dessa oração maravilhosa que é de Francisco de Assis. Vamos colocar isso em prática, não é?
Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus, que esta paz que nós estamos sentindo, possamos levar para o nosso lar, para os nossos familiares, por todos aqueles que nos cercam, e que possamos, Senhor, na próxima segunda-feira, estarmos novamente aqui, reunidos em Teu nome. Damos por encerrado e pedimos que sejamos todos acompanhados com essas bênçãos, com essa luz bendita do nosso Mestre Jesus. Até segunda-feira, se assim Ele permitir. Vamos na paz do Senhor. Vamos com Deus. Obrigada.